Para mim foi desafiador porque eu tive muito em contato com fontes do governo americano, que muitas vezes falavam assim com muita frieza de medidas que seriam tomadas contra autoridades do governo brasileiro, contra o Brasil, contra bancos brasileiros. E então, como jornalista, né, eu ouvia aquelas informações e processava e checava e transmitia, mas como cidadão brasileiro, como ser humano, às vezes continua sendo, embora a pressão diminuiu muito, né, mas era assim triste, assim, difícil e às vezes até comovente, assim, sabendo o impacto que poderia ter sobre o Brasil, né? E também sobre a conversa dentro do Brasil, né? E para mim foi uma situação nova, assim, encontrar uma parcela da população brasileira e de líderes políticos buscando medidas dos Estados Unidos que prejudicariam o Brasil, né? Assim, e em um dado momento até um líder pedindo para os Estados, alguns líderes e também pessoas da opinião pública pedindo para os Estados Unidos atacar militarmente o Brasil. Isso não tinha acontecido na minha geração, né? Assim, como jornalista, e fiquei no centro disso, porque falando com as fontes no governo americano, como que isso estava impactando e não estava impactando, muitas vezes eles têm os planos próprios deles e tal. Então, foi pesado, assim, para mim. E eu recorri, acho que já falei disso aqui, né? Recorri à meditação, ao Tai Chi Chuan, e para fazer frente, né, a essa a esse peso que eu carreguei nos ombros ao longo desse ano. Foi um ano muito desafiador.